Fala, meus queridos, beleza? Salve, salve, eis-me aqui novamente, tá? Como prometido, vamos dar continuidade à nossa saga. Antes, vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. E se você ainda não me conhece, é sinal de que você não viu a nossa primeira videoaula sobre estrutura da narrativa. Então corre lá e vê antes de eu me apresentar aqui para a galera que já está nesse vídeo 2, tá? Professor Vitor, e nós vamos falar hoje da continuidade à estrutura da narrativa, essa saga que a gente já caminhou, falando um pouquinho sobre os componentes, sobre os elementos que compõem a narrativa, beleza? Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre o que seria narrativa, né? Que é tudo aquilo, todo aquele texto, todo aquele discurso que tem um narrador por trás, e aí a gente viu também os 3 tipos de narradores, retoma lá e dá uma olhada, tá? E aí aqui a gente vai ver os outros elementos, fora o narrador, que compõem essa estrutura da narrativa, essa estrutura da narração. Narrador, onisciente, observador, personagem, já vimos tranquilo. Foco narrativo, primeira pessoa ou terceira pessoa. Isso aí também não é novidade para quem assistiu a nossa videoaula passada. A gente comentou que o narrador personagem, ele sempre vai estar na primeira pessoa, porque é o cara que participou ali da história e tal, e aí ele está narrando aquilo que ele viveu, aquilo que ele está vivendo, ele tem pleno domínio do que aconteceu, porque foi com ele estava ali, ou com ele ou com pessoas ao redor dele. E aqui na terceira pessoa, vamos ter o onisciente e o observador, que são narradores que não participam diretamente da história, apenas estão narrando os fatos. Tranquilidade? Viu mesmo? Show! Temos os personagens. E aqui, personagem, muita gente pensa, personagem, bobeira, eu sei desde pequenininho, personagem de novela, de desenho. Beleza, é isso mesmo que você está pensando. Só que esses personagens, eles vão se dividir em tipos. E nós temos 2 principais tipos. Nós temos o personagem primário e nós temos o personagem secundário. O personagem primário é aquele personagem protagonista. É o centro da história. É aquele personagem tipo Shrek. Pronto, o Shrek é o protagonista. Ele é o personagem primário, ele é a Fiona, eles estão ali no centro da história, né? E temos os personagens secundários, que são aqueles personagens que, claro, são extremamente importantes para qualquer história, mas são personagens que não são os protagonistas, não estão no centro, tipo o burro, o gato de botas, personagens legais, né? Deixa o filme mais engraçado, a história mais engraçada, mas não são os protagonistas. Tanto é que o nome do filme não é Burro, o nome do filme é Shrek. Então Shrek, ele é que é o primário, tá? Então, seja em um filme, seja em um texto, em um livro, o personagem primário sempre é aquele que tem o maior destaque da história. E o personagem secundário, ou os personagens secundários, são aqueles que participam da história, dão vida a ela, mas não tem tanto destaque quanto o primário. Tranquilo? Beleza, show. Outra coisa que vale lembrar, não está aqui no telão, mas eu sei que você vai sacar, eu sei que você vai ficar atento, é que esses personagens, eles também podem ser protagonistas ou antagonistas, principalmente o primário. Secundário não tem essa divisão, mas o personagem primário a gente pode dividir em protagonista e antagonista. Protagonista é aquele que é o cara do bem, o herói da história. O antagonista é aquele cara que ele é do mal, porque muitas vezes ele pode ser um personagem primário, principal, tá ali na frente da história, ser o centro da história, mas não ser do bem, ser do mal. E aí ele vai ser personagem primário antagonista. E se for o herói, o do bem, protagonista. Filé, né? Show mesmo. Beleza. Lugar ou espaço. Aqui eu não coloquei nada porque ele não tem tipo. Assim, existe um lugar, toda história, toda narrativa vai ter o seu cenário, vai ter o seu ambiente, ou os seus cenários, os seus ambientes, né? Por exemplo, em um filme é muito natural que tenha aquele ambiente central, tipo a casa de um personagem principal, e no decorrer da história, as cenas vão se passando em outros lugares. Em um livro, da mesma forma. É muito difícil, claro que acontece, mas não é tão comum a gente ver livros e histórias que a história se passa do início ao fim no mesmo lugar, né? Então existem vários lugares na narrativa, vários espaços, mas sempre existe aquele central, em que a história se passa a maioria do seu tempo. E o tempo? O tempo ele pode ser tanto cronológico quanto psicológico. O que é que seria, professor Vitor, esse tempo cronológico ou esse tempo psicológico? Vamos lá. O tempo cronológico é o tempo de fato que está ali guiando a história. É aquele tempo no qual a história está se passando mesmo. E o tempo psicológico é o tempo
do ponto de vista do narrador. É o tempo no qual o narrador está situado. É o tempo que, do ponto de vista, do ponto de partida do narrador. Tá? O narrador ele pode muito bem estar, por exemplo, no ano 2014, narrando algo que aconteceu em 1994, por exemplo. Tá? Então, esse ponto de vista do narrador aí vai ser o tempo psicológico, o tempo cronológico é o tempo no qual a história se passa, que é de 1994, tá? Nesse exemplo aí que a gente deu. Então, assim, narrador, foco narrativo, personagem, lugar, espaço e tempo. São esses os elementos centrais de uma narração. Você sabendo bem isso, dominando bem isso, você dá conta de toda e qualquer leitura de uma narrativa. Beleza? Tranquilo? Não entendeu? Volta, até entrar na cabeça que uma hora vai entrar. Mas se é aluno interativo, sei que você pegou de primeira, tá bom? Agradeço demais você ter assistido essa videoaula mais uma vez. Até a próxima, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a estrutura da narrativa. Valeu? Cheiro grande, até a próxima.